Seabra, uma coroação de uma temporada espetacular para o Sub-20, né? Às vezes alguns percalços ali ao longo da temporada, o que é normal também em projeto de base, mas depois você encontrou uma formação, um time, os garotos se destacando individualmente, potencializando o coletivo, e o Cruzeiro termina com essa grande conquista aqui no Mineirão. É uma conquista muito importante, sem dúvida. Houve um crescimento durante a temporada, a gente fica muito satisfeito porque ele não foi só coletivo, ele foi individual também, né? Na verdade, não teve um encontro de uma forma de jogar, porque a gente procura criar jogadores que são versáteis, que saibam fazer na mesma posição diferentes funções ou saber fazer diferentes posições para ampliar o entendimento deles do jogo e a possibilidade deles serem utilizados no time de cima. Então, se você for ver, a gente mudou o jeito de jogar, o jeito de marcar nos últimos 3 jogos, porque são jogos decisivos, eles acabam sendo muito estratégicos, né? E hoje o Grêmio trouxe várias adversidades, veio com uma escalação com 3 zagueiros que eles não jogaram a competição toda, a gente não esperava. E os meninos tiveram mérito de entender no adversário, no vestiário do jogo qual que seria a leitura. Começaram fazendo, obrigou o Grêmio a voltar para aquilo que eles vinham fazendo normalmente, mas a gente tinha treinado para isso ontem, então foi um jogo de gato e rato o tempo todo, muito estratégico, e quando os jogadores são capazes de, numa circunstância dessa, que eles não estão habituados, ter a frieza, a leitura de jogo, a capacidade de se comunicar e conseguir se impor e fazer um jogo que foi o jogo que trouxe eles até aqui, isso mostra amadurecimento individual, não só coletivo, porque a gente não vai subir uma equipe inteira profissional, a gente vai subir jogadores, então a gente fica satisfeito com essa evolução deles. Quando a gente fala sobre subir jogadores, o Zé Ricardo até comentou na última entrevista, quando o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro, ele levou ontem o Juan Índio e o João Pedro e disse que a partir de amanhã outros vão trabalhar. O que você tem conversado com o Zé Ricardo sobre esses garotos, alguns já estourando a idade, mas outros ainda bem jovens? O Fernando, por exemplo, é 2005. O que tem de futuro aí para esse profissional do Cruzeiro neste momento, Seabra? Legal, boa pergunta. Na verdade, essas decisões elas estão sendo tomadas num processo coletivo ali de construção entre diretoria com Paulo Tuori, coordenação com o D'Alessandro, a comissão do profissional presente, liderada pelo Zé, e a comissão do 20 comigo. E a gente tem observado os jogadores, e essa própria subida do Índio e do João Pedro para o jogo, a gente já sabia que eles não iriam iniciar o jogo hoje da final, e foi por isso que foram eles que foram para lá, porque eles jogariam menos tempo. Tá certo? Então está sendo tudo observado, construído coletivamente dentro do clube, e está tendo um afinamento desse processo de transição entre o sub-20 e o profissional, e na verdade essa conquista e esse resultado ele é fruto da evolução de toda a gestão do processo de transição entre o sub-20 e o profissional, né? Que era algo que foi se aprendendo a como fazer e evoluindo desde que eu cheguei aqui até esse momento. Então a gente tem amadurecido enquanto gestão técnica. Não seria possível uma campanha como essa e uma final como essa se não fosse uma construção coletiva da forma que foi. Então você ter um treinador como o Zé Ricardo, que é um formador que trabalhou 15 anos na base e que entende todos os percalços e etapas do processo de formação, ajuda demais a entender o momento de cada jogador, a importância de se provar na sua categoria, de fazer um jogo como esse, porque é um estímulo que marca a vida do jogador para sempre, ele vai sempre guardar esse jogo, assim como foi o jogo contra o Fluminense. Então a gente agregou um valor muito grande trazendo o Zé e essa comissão para o trabalho. Essa conquista do Sub-20 também é fruto do trabalho deles. Dá um spoiler aí, quem vai treinar com o profissional já? Na verdade, assim, existia uma conversa de antemão, mas isso foi feito antes das 2 finais, então provavelmente a gente vai se reunir de novo e ajustar em função também do que foi o desempenho nesses 2 jogos. Vão ter jogadores lá treinando, sim, vamos aguardar esses próximos momentos, porque eu imagino que entre hoje e amanhã, hoje e hoje à noite, deve ter uma definição. Pra gente fechar, Fernando, esse garoto que tem uma capacidade de finalização impressionante, né? 18 anos apenas, 26 gols na temporada e coroa a temporada aqui, marcando 2 gols na final e 2 gols com a perna esquerda, e ele é destro, né? Exatamente, isso é muito bacana. A gente estimula e desafia muito eles a ter uma ambidestria, então não só
o atacante, mas todos os jogadores, os zagueiros treinam dos dois lados, os laterais treinam dos dois lados, e a gente tem muitos trabalhos que não são específicos posicionais para isso mesmo, então os jogadores compraram isso, sabiam que em algum momento a solução de uma situação decisiva ou ordinária do jogo poderia passar por isso. O Fernando é um excelente finalizador de média distância, porque ele sabe ler o goleiro, ele finaliza com consciência, e além disso, a equipe aprendeu e desenvolveu um jogo que pudesse municiá-lo, então fazendo um jogo associativo muito forte. Então, se você for ver o jogo da final do Mineiro, o Meira, o João Gabriel e o Fernando toda hora se associando, em alguns momentos o André aproximando, em alguns momentos o Arthur, e aí hoje, no jogo de hoje, ele consegue desvencilhar com fuga, o Henrique já dá apoio, é um jogador com uma boa tomada de decisão, boa técnica, então na verdade a gente vai aprendendo e a equipe também vai aprendendo a potencializar a característica de cada jogador, e isso faz parte do amadurecimento individual de cada um e do coletivo. Você dificilmente vai ter um jogador que é diferenciado, excepcional em tudo, ele vai ser excepcional em uma ou duas qualidades, e aí é o mérito da equipe e dele aprender a potencializar isso dentro do jogo. Então esse processo tá acontecendo, a gente fica muito feliz. Fernando sobe? Não, que isso. O Fernando? O Fernandinho? Cara, tá na pauta, eu imagino que tem uma decisão aí para ser tomada que vai considerar inclusive esse desempenho, porque jogos decisivos como esse e um jogador com qualidade de definição, ele tem trabalhado para isso e eu tô na torcida por ele. Valeu, sucesso, parabéns. Obrigadão.